Então vamos lá, né? Essa é a primeira regra então, né? Mas o que é uma namespace dentro de um projeto? Geralmente a namespace é o nome do próprio projeto. Então se eu estou criando um projeto, vamos supor de um sistema escolar, né, como eu tinha montado, não montei ele em MVC, mas se eu tivesse montando ele em MVC, eu poderia criar uma namespace chamada sistema escolar, que ia em todos os arquivos, né, uma marcação, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, sistema escolar, barra, e vamos supor que toda vez, barra invertida, perdão, todas as vezes que eu fosse montar, né, uma estrutura, então, por exemplo, o sistema escolar ele vai ter a parte, o painel do professor, do aluno e aí por diante. Então, eu poderia colocar vamos se dizer aqui, uma outra referência para ele. Então, todos vão ter sistema escolar, barra, só que esses aqui, que tiver o barra professor, só vão pertencer ao painel do professor, né? E aqui, por exemplo, eu poderia ir criando, ó, notas e assim por diante, outras referências. Então, os namespaces são para definição e organização do projeto. Lembrando que se eu tenho uma namespace aqui com 2, 3, 4, 5 etapas, quando eu chamar a classe, eu também vou ter que colocar essas etapas. Então, seria aqui, ó, tudo isso para a minha instanciação. Então, aqui abaixo ficaria dessa forma, barra sistema escolar, barra professor, barra a classe na qual eu estiver instanciando aqui com o new. Então, seria, né, funcionaria dessa forma aqui. Não é muito comum, dentro de um próprio arquivo, você chamar ele dessa forma, instanciar, né, a classe dentro de um mesmo arquivo. Geralmente acontece em um arquivo diferente. Então, vamos supor que eu tenha aqui outro arquivo. Então, vou criar um outro arquivo, posso criar aqui em cima mesmo, ó, botão direito, novo arquivo. Vou chamar ele de namespace 2. Ponto. Só que aí eu não quero HTML, né, eu vou colocar já na estrutura que eu quero, que é PHP. Vou dar um duplo clique ali sobre ele. Beleza. Nesse outro arquivo, vamos supor que eu quisesse acessar algumas propriedades que eu tenho dentro dessa classe aqui, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma variável de nome cliente. Vamos supor que eu tivesse aqui uma variável de idade cliente. Vamos supor que eu tivesse uma função qualquer também, né? Então, poderia criar aqui uma função function salvar cliente. Ok. Ó, bacana. Então, eu tenho aqui uma classe, duas variáveis e uma função, né? 3 propriedades dentro dessa minha namespace sistema escolar barra professor. Bacana. E aqui, então, eu quisesse acessar as informações dessa minha classe, né, do sistema escolar professor, né, ou da minha classe clientes, ou só dessa minha propriedade. Vamos chamar desse arquivo aqui, desse arquivo namespace. Então, no namespace 2, o que eu tenho que fazer é o seguinte, deixa eu só abrir uma estrutura aqui em PHP para poder trabalhar com ele. Ok. Né? E aqui, então, eu faço a chamada, a utilização daquela classe. Então, vai ser muito comum em alguns arquivos vocês verem isso aqui, ó, esse use. Aí você vai pegar o nome dela. Qual classe eu quero utilizar? A classe que tem o nome justamente aqui de sistema escolar barra professor. Aí ele vai entender, então, que a partir desse momento eu fiz uma chamada. É como se fossem as bibliotecas. Eu fiz uma chamada que referencia esse arquivo aqui. Bacana. E aí, então, se eu tenho referência nesse arquivo, eu posso, por exemplo, instanciar, né, os meus objetos. Então, se eu quiser instanciar, chamar essa classe de clientes ali, eu posso criar uma variável como eu fiz nessa, ó, só que aqui vai ficar mais simples, ó, clientes, e aqui eu só dou um new clientes. Pronto. Opa, pegou errado aqui. New clientes. Eu tenho, então, aquela classe, né, instanciada aqui, ó. Por quê? Porque antes eu já coloquei para ele utilizar essa informação, essa namespace. Então, não preciso ficar repetindo toda vez que eu chamar essa minha classe, isso aqui. Ó. Por que eu não preciso? Porque eu já defini essa utilização lá em cima do arquivo. Então, isso aqui é o básico do básico. Para você trabalhar nessa estrutura MVC, você vai precisar de trabalhar com namespace. Toda vez que você precisar acessar uma classe específica de fora, você vai ter que colocar a utilização.
com o nome dela. É muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Se o arquivo não tiver o use aqui acima, como esse mesmo não tem, aí você dá um new e coloca, né, o caminho antes. Ó. O caminho vai ser sempre o nome da namespace. Se você já colocou use lá em cima, não tem problema. Aí você pode utilizar as propriedades da classe sem precisar ficar definindo isso aqui.